ao Senhor. Levante as suas mãos para o céu e comece a bendizer o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Viemos entregar algo ao Senhor, as nossas ofertas de louvor, e se Ele se agradar de nós, Ele vai nos visitar com poder. Por isso agora a igreja vai clamar. Abra sua boca e comece a exaltar o nome de Jesus, engrandecê-lo, honrá-lo, honrar seu sacrifício, honrar o que Ele fez por nós. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, não há outro como o nosso Deus. Bendizemos, Pai, te exaltamos. Este é o motivo desse ajuntamento. Agradecemos o teu santo nome, prestarmos culto ao Senhor. Recebe a nossa adoração. Pai, não temos palavras para agradecer o que o Senhor fez por nós. O Senhor iluminou os nossos caminhos. O Senhor transformou a nossa história. E nós somos gratos, Pai. Recebe o que te entregamos, o que te oferecemos hoje. Enche a tua casa com a tua glória, Pai. Que a tua presença seja manifesta de forma real, palpável. Possamos sair daqui dizendo que tivemos um encontro com Deus, um encontro maravilhoso contigo. Obrigado pela tua presença. Obrigado por esse tempo de louvor maravilhoso. Obrigado pela tua visita. Obrigado, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Ele é o nosso Deus. Uma das maneiras de adorarmos ao Senhor é participando da ceia. Eu amo o culto de ceia. Quem gosta de participar desse momento? Quando cumprimos não apenas uma ordenança de Jesus, mas agradecemos pelo seu sacrifício, exaltamos o que Ele fez por nós. Estamos estudando, hoje vamos estudar que Jesus é a luz do mundo. E quando a Bíblia fala da ceia, ela diz algo interessante. Em 1 Coríntios 11, no versículo 26, diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Sabe, o tempo da ceia é um tempo de autoexame, um tempo onde paramos para pedir que o Senhor pegue a sua luz e mostre se existem coisas para arrumar na nossa vida. Sabe, o sacrifício de Jesus, Ele representa tanto. Quando recebemos essa graça de sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, quantos receberam essa graça aqui? Mas não honramos esse sacrifício, porque no dia a dia não acertamos, não corrigimos a vida, a gente ofende a Deus. Por isso, quando a gente pega do pão e do vinho, é um convite de Jesus para olharmos pela cruz. É como se Ele dissesse: olhem o que eu fiz por vocês, olhem o que isso representou para mim, e me glorifiquem com a vida de vocês. Sabe, a ceia é uma oportunidade de olharmos para dentro e sairmos daqui melhores. A Bíblia vai dizendo que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Eu quero celebrar a ceia, mas amanhã eu serei um homem melhor. Eu quero celebrar a ceia, mas amanhã eu serei um marido melhor. Eu quero celebrar a ceia, mas amanhã eu serei um pai melhor. Quantos querem celebrar a ceia desta maneira? Pegue os elementos então. Você que já entregou sua vida a Jesus, que já confessou isso através do batismo, os elementos estão à disposição. Você pode pegar. Se você é celíaco, nós temos aqui também na mesa alguns elementos preparados, lá na galeria também, especialmente para você. Mas agora eu queria que você pegasse os elementos, fechasse os seus olhos e se autoexaminasse. Pedisse que a luz de Jesus mostrasse como depois desta ceia você será um homem, uma mulher melhor. Feche seus olhos e peça essa graça. Peça que Deus fale contigo. Peça que Ele mostre. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo corpo de Jesus, o pão da vida, que Ele agora possa sim nos saciar da graça, do perdão de Deus, que possamos honrar o sacrifício de Jesus. A irmã Rosa vai orar para nós agora, agradecendo a Jesus pelo seu corpo, agradecendo e honrando o nome do Senhor.
gostaria de pedir, irmãos, que nós nos ajoelhássemos, porque é um momento maravilhoso. Nós estamos honrando este Senhor Jesus maravilhoso. Esse martírio, esse corpo rasgado, esse pão rasgado, foi o corpo do nosso Senhor. E nós vamos nos humilhar agradecendo a Ele por tanto amor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, e dizer que não foi em vão, Deus. Pai, o pão cortado foi o teu corpo, Deus. E o Senhor fez isso por um amor que nós não alcançamos. Nos ajuda, Deus, a alcançar este amor, Pai. A profundidade, a grandiosidade deste amor, Deus. Nós falamos, Jesus Cristo morreu na cruz, mas nós não alcançamos o que foi isso, Deus. O que foram as chicoteadas, Deus. O que foi a zombaria. O que foi, Pai, as cuspidas, os socos, Pai. E o Senhor olhava para nós. E o Senhor não se preservou. O Senhor se mutilou. O Senhor se permitiu ser mutilado, rasgado, destruído. Não só na cruz, mas quando o Senhor deixou a tua glória, o Senhor já veio se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, Deus. E nós, quantas vezes nos preservamos, Pai? Nós vemos a mentira e não confrontamos com a verdade. Nós vemos as trevas e não mostramos a tua luz. Nós vemos pessoas sedentas e famintas, Pai, e não mostramos Jesus. Não mostramos. Nós nos preservamos, Pai. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Senhor, porque queremos estar bem com o mundo, pelo qual nós deveríamos estar mortos. Nos perdoa porque não imitamos o Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque não somos fiéis dispenseiros dessa graça. Pai, estamos aqui, Senhor, e o Senhor vem buscar. Nós oramos e cantamos que o Senhor virá. Deus eterno, o Senhor virá buscar uma noiva idônea, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E nós não estamos prontos. Nós estamos aquém do que Tu és digno. Nos perdoa porque não fazemos o que nos compete tantas vezes, Deus. Nos perdoa, Deus, porque escolhemos nos agradar a nós mesmos e não ao Senhor. Não te obedecemos, não somos íntegros. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Deus, queremos rasgar o nosso coração, Deus eterno. Queremos ter o nosso coração constrangido, porque se queremos, Pai, que venha o Teu reino, precisamos, como cantamos de João Batista, diminuir, porque o Senhor seja exaltado. Então, ó Deus, nos corrige e que o Senhor encontre em nós corações dispostos a Te obedecer prontamente, Deus. Queremos que o Senhor do Teu trono bendito nos olhe e diga: valeu a pena morrer, porque a minha igreja é fiel. Que possamos ser achados fiéis aos Teus olhos de amor. É o que eu oro e clamo, Deus, e Te engrandeço, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Comamos do pão, celebrando ao Cordeiro, exaltando a Jesus. Agora o irmão Valente vai orar para nós, agradecendo a Jesus pelo sangue que foi derramado na cruz e que nos purifica de todo pecado. Pai amado, como oramos, como cantamos agora há pouco, ó Pai, nós nunca saberemos, ó Pai, o preço que foi pago ali na cruz pelos nossos pecados, Senhor Deus. Nós nunca entenderemos, ó Pai, essa grandeza de redenção, Pai, que nos tornou livres, ó Pai, porque a Tua palavra diz que estávamos mortos em nossos pecados, ó Pai, mas a nossa vida agora está escondida em Ti, Pai. E Pai, nessa hora, Pai, eu quero Te agradecer, ó Pai, por participar da ceia do Senhor, ó Pai. Participar, ó Pai, da Tua presença com os santos, ó Pai. Senhor Deus, eu Te agradeço pelo privilégio de sermos chamados a sentar contigo à mesa. Aquele que venceu nos chama para sentar com Ele, Pai. Ah, Pai querido,
Que nesse momento, ó Pai, não te ofereçamos um ritual, que não venhamos a te oferecer uma tradição, mas nós queremos, ó Pai, oferecer um memorial, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, renovar os nossos votos, que somos teus, ó Pai, e o Senhor é nosso, Pai. Senhor Deus, então, nessa hora, ó Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Liberta os cativos, ó Pai. Liberta, Pai, as almas aprisionadas, ó Pai. Entra, Pai, nos corações tenebrosos, ó Pai. Entra, Pai. Entra em cada escuridão, ó Pai, porque são as trevas que tem que fugir, ó Pai, e não a luz recuar. Senhor Deus, entra em cada família que está conectada conosco, ó Pai. E que a Tua presença, Pai, encha de paz todos aqueles que estão conosco, ó Pai, reunidos nessa mesa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomamos o cálice agora, agradecendo a Jesus o seu sacrifício por nós. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, engrandecendo, exaltando o nome dele. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Quantos creem que ela é boa? Amém? Levante suas mãos para o céu. Vamos fazer uma declaração de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço quem está perto aí, diga que bom que você está aqui, que Deus fale contigo hoje, que seja um tempo de bênçãos nas nossas vidas, esse tempo de comunhão, juntos na presença de Deus. Bom, nós estamos numa campanha de 40 dias de oração, e eu queria te convidar, se você ainda não está participando da campanha, a ingressar. Pastor, como é que eu participo dessa campanha? Bom, primeiro, frequentando os cultos. A cada domingo, a cada final de semana, nós vamos olhar para Jesus, por uma declaração que ele fez a respeito de si mesmo, e nós vamos sim crescer no conhecimento de Cristo. São 7 declarações que nós vamos estudar. Semana passada estudamos sobre Jesus, o pão da vida. E hoje nós vamos estudar sobre Jesus, a luz do mundo. Então venha nos cultos e você vai crescer em conhecimento de Jesus. Quando olhamos para Cristo, a nossa vida é transformada. Você crê nisso? Outra maneira, participe dos grupos pequenos, das células. Lá tem um roteiro onde a palavra que nós aprendemos aqui, você vai aprofundar. E mais, vai ouvir os testemunhos, porque pessoas que estão aqui têm tido encontros com Jesus. E quando a gente está ali no grupo, a gente tira as dúvidas, a gente conversa, a gente aprende uns com os outros. Outra maneira de participar dessa campanha de oração é orando. Quantos creem no poder da oração? Eu creio. Então como é que eu participo orando? Todos os dias, 6 horas da manhã, tem uma live de oração. Estou liderando a igreja aí nesse movimento de oração. Quem participou da live essa semana? Teve alguém? Olha quanta gente, uma salva de palmas, esse povo lindo. Teve um dia que deu, ao mesmo tempo, quase 3.000 pessoas, 2.900 e alguma coisa, ao mesmo tempo orando 6 horas da manhã. Quando eu fechei, ele mostra o relatório, 5.000 pessoas tinham passado pela live, na quarta-feira, às 6 horas da manhã. Que coisa tremenda. Deus está fazendo milagres. Eu já recebi um monte de recadinho. Teve uma irmã que falou para mim: olha, pastor, eu tinha colocado 2 causas para o Senhor, e na primeira semana Deus já respondeu tudo, e agora eu vou participar só para orar pelos outros. Ei, quantos creem? A tua bênção vai chegar em nome de Jesus. Quando a gente ora, as coisas acontecem. Também aqui na igreja, das 5 da manhã até meia-noite, todos os dias, estão acontecendo turnos de oração. Aqui no nosso centro de formação tem uma sala ali de oração, e os grupos estão chegando para orar. Eu recebi o áudio do grupo das crianças. Eu sei que hoje aqui um menininho, que coisa mais linda. Tem que cantar de novo, rapaz. Que coisa linda que foi.
Ele cantando aqui. E eu recebi o áudio das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Eu fiquei tão entusiasmado de ver as crianças orando e tendo experiências com Deus. Pega o teu grupo de amigos, a tua família, marca um horário aqui, vem orar. Deus vai te visitar com poder. Amém? Outra forma de participar. Aqui 2 semanas, é isso, Ragnar? 2 semanas? Né? O ressurreto. Bom, quem participou do Natal Aleluia aqui? Lembra do Natal Aleluia, nosso evento de Natal? A história vai continuar, a apresentação continua na Páscoa, tá? Então, eu queria te convidar a te desafiar a chamar um amigo, um vizinho, um parente, tá? Porque vai ser evangelístico. Vai lá, deixa um chocolate. Você nunca deu nada para os teus vizinhos. Olha a oportunidade, deixa um chocolate ali na Páscoa, escreve um recadinho e convida ele para participar, tá? Nós vamos ter aqui a casa lotada. Eu preciso da colaboração de vocês. Quem quer participar, a gente não está vendendo ingresso, é de graça. Então você entra no site e faz lá a tua inscrição, porque vai encher sexta, sábado, domingo. Quem deixar para fazer para o final não vai conseguir entrar. Então vai lá, participa. Eu quero ver essa casa lotada e a gente vai ver muitas pessoas entregando a vida para Jesus. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Se você trouxe Bíblia, abra em João capítulo 8, versículo 12. Nós vamos estudar sobre Jesus, a luz do mundo. Diz assim a palavra do Senhor. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ler juntos mais uma vez? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma experiência que eu vivi com o meu avô, o Vozé. O Vozé já partiu, mas o meu avô, ele tinha nascido em Pernambuco, uma cidadezinha no interior de Pernambuco chamada Riacho das Almas. E era sonho do meu avô me levar para o lugar onde ele tinha nascido, que eu conhecesse o lugar. E antes do meu avô falecer, ele já estava com câncer. Deus nos deu um presente, foi uma espécie de viagem de despedida. Nós fomos juntos até Riacho das Almas. Conheci lá os amigos do meu avô, os lugares que ele frequentava, a escola dele. Foi uma viagem gostosa. Mas eu lembro de algo que aconteceu uma determinada noite. Nós estávamos hospedados num quarto de hotel e o meu avô já estava com a visão bastante deteriorada. E no meio da madrugada ele acordou. Só que em vez de virar para o lado certo, ele virou para o lado da cama que dava para a parede. E ele se perdeu no quarto. Eu acordei e ele estava tateando assim a parede. E ele estava chorando, porque ele não conseguia encontrar a luz. Naquele dia eu lembro que eu peguei o meu avô pelo braço e eu ajudei a encontrar a luz. Sabe, quando estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo que existem pessoas tateando, procurando o caminho. Existem pessoas sofrendo porque não conseguem encontrar a luz. Hoje eu queria te tomar pelas mãos e te levar até Jesus. Ele é a luz do mundo. Mas sabe, também quando estava preparando essa mensagem, fiquei me perguntando o que é escuridão, o que é trevas. A definição mais conhecida é que escuridão, trevas, é a ausência de luz. Mas na perspectiva bíblica, a escuridão também é uma praga. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 10, versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Lembra das pragas do Egito? A 9ª praga era uma escuridão, que a Bíblia diz que podia ser tocada, apalpada.
Sabe, eu fiquei tentando imaginar o que é uma escuridão que dá para tocar. Eu não sei o que é isso, mas a Bíblia diz que existe. Eu acredito. Existem tipos de escuridão que a gente consegue sentir, perceber, tocar. E sabe, conforme eu fui meditando e olhando para a Bíblia, consegui compreender alguns tipos de trevas, de escuridão, que dá para tocar, que dá para sentir. A primeira delas são as trevas espirituais. A Bíblia vai dizer em Atos 26:18: para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. A Bíblia também vai dizer em Colossenses 1:13: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, as trevas espirituais, elas podem ser percebidas, dá para sentir até no corpo. Eu lembro de alguns embates espirituais que eu vivi, que eu sentia a opressão, é como se ela me tocasse. Eu lembro de uma casa que eu visitei, a casa de um jovem que mexia com ocultismo. Eu lembro que quando eu entrei naquela casa, era tão forte a sensação das trevas espirituais, e quando eu pus o pé no pátio, os cachorros ficaram malucos, eles começaram a latir, eles avançavam na grade, foi terrível. Quando eu entrei dentro da casa, dava para sentir também as trevas. Mas na hora que clamamos o nome de Jesus naquele lugar, as trevas saíram em retirada, porque a luz de Jesus brilhou. Sabe, eu creio que aqui nesse lugar existem pessoas oprimidas, atormentadas, pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que têm pesadelos, que têm sonhos estranhos, pessoas que sentem no corpo, sim, trevas que podem ser apalpadas, tocadas. Hoje eu vim te tomar pelas mãos e ligar a luz. Se você deixar, Jesus vai brilhar na sua vida. Deus é luz e nele não há trevas alguma. As trevas vão sair em retirada em nome de Jesus. Quantos creem nisso? A Bíblia também nos fala de um outro tipo de escuridão que podemos tocar: a escuridão da alma. Jó, capítulo 23:17 diz: deveras as trevas me encobrem e a luz se faz noite ao meu redor. A angústia da alma, sabe, a depressão profunda. Jó havia perdido os seus filhos, havia perdido os seus bens, havia perdido a sua saúde. Nesse momento ele estava com cacos coçando os tumores no corpo. A escuridão era palpável para ele, escuridão da alma. É por isso que ele escreve assim. Sabe, eu creio que nesse lugar existem pessoas que engoliram uma nuvem escura. Como assim? Eu lembro que quando as crianças eram pequenas, eu punha elas para dormir, eu fazia um relaxamento com os meus filhos. Mandava eles pensarem no céu azul, e daí tinha uma nuvem que ia chegando perto, eles iam comendo a nuvem, e eu sei que eles iam comendo as nuvens e acabavam dormindo, dava certo. Por vezes na nossa vida, a gente engole uma nuvem escura. Sentimentos ruins, sensações ruins tomam conta do nosso coração e vivemos em trevas. Eu nunca me esqueço do testemunho que eu vi de uma irmã, hoje serva do Senhor nessa igreja. Um tempo muito difícil, ela engoliu essa nuvem escura e o desejo de viver foi embora. Ela entrou no banheiro, tomou todos os comprimidos que ela encontrou em casa, porque ela queria tirar sua própria vida. Foi parar no hospital, quase morreu. Mas lá ela recebeu uma visita de uma amiga que apresentou Jesus para ela. Ela fez aquela oração convidando Jesus para ser Senhor da sua vida. Ela nem sabia direito o que estava fazendo. Mas no outro dia, quando ela recebeu alta do hospital, entrou no carro, abriu a janela, o vento bateu no seu rosto e ela disse para mim, naquele momento: pastor, eu senti de novo a alegria de viver. Sabe, eu creio que existem pessoas aqui angustiadas, deprimidas, pessoas que não conseguem levantar da cama, que têm dificuldade para sair para trabalhar, uma nuvem escura, você engoliu ela. Mas hoje eu quero te apresentar a luz do mundo, Jesus Cristo. Se Ele entrar,
se Ele ligar a luz na tua alma, as trevas vão sair em retirada, eu creio em nome de Jesus. A Bíblia vai nos falar de outros tipos de trevas. Trevas que podemos apalpar, tocar. O vale da sombra e da morte era um lugar real. Davi está falando de um desfiladeiro que existia na terra de Israel, se chamava Vale da Sombra e da Morte. Só dava para ver o fundo do vale ao meio-dia, quando o sol chegava no seu ponto mais alto. Sabe, por vezes, lugares físicos representam trevas da nossa vida. São situações concretas, envolvem dores concretas, envolvem perdas. Estava vindo para cá e recebi um recado tão difícil. Um irmão querido nosso, Alexandre Neri, que você vê nos legendários, foi correr no parque e teve um infarto. Essa família, a Mônica, as crianças, as meninas que frequentam aqui o culto, estão atravessando o vale da sombra e da morte. Mas sabe, eu creio, a luz de Jesus vai brilhar na casa delas. Deus vai se manifestar. Eu queria orar por essa família agora, estenda as suas mãos. Deus, queremos colocar a Mônica, as crianças, essa família querida que está passando por esse vale de sombra e de morte. As trevas são palpáveis para eles, mas a tua igreja se levanta hoje aqui nesta casa para clamar que a luz de Deus possa brilhar, que a paz de Deus possa chegar, que as trevas saiam em retirada, e que a alegria das promessas de Deus, a certeza, a convicção das promessas de Deus consolem o coração destes queridos, Pai. Faz assim, em nome de Jesus. Por vezes as trevas representam para nós a ausência de direção divina. Em Isaías 59 a Bíblia fala: andamos tateando o caminho. Talvez você chegou aqui, existem decisões que precisam ser tomadas, decisões importantes, e você não sabe para onde ir. Você não sabe o que é certo e errado. Você não sabe como proceder. Hoje eu quero te apresentar Jesus, a luz que ilumina os nossos caminhos. Quantos querem conhecer Jesus dessa maneira? Quantos querem mandar as trevas embora? Você crê que elas podem sair em retirada agora, nesse instante? Você crê que Deus pode fazer isso? Para entendermos a declaração de Jesus, precisamos entender o contexto a qual ela está envolvida. Jesus disse que Ele era o pão da vida durante a festa dos tabernáculos. Mas que festa era essa? A festa dos tabernáculos era uma festa em que todo o povo de Israel se reunia, e durante 7 dias eles celebravam a Deus pela provisão do Senhor no deserto. Sabe, enquanto eles estavam na peregrinação em direção à terra prometida, o Senhor os sustentou. E por isso, nessa festa, eles celebravam a Deus. E tinha toda uma liturgia especial nessa festa. Primeiro, nesses 7 dias eles dormiam em cabanas, em barracas. Não era acampamento de jovem, não. Eram barracas feitas de palmeiras para lembrar do tempo no deserto, onde eles moravam em barracas, e Deus se revelou para eles. Também nessa festa havia uma cerimônia interessante. Todos os dias o sacerdote pegava um pote de ouro e ele ia junto com o povo até o tanque de Siloé. Lá ele tomava da água do poço. E então eles voltavam, e o povo vinha atrás do sacerdote, eles iam cantando Isaías 12, versículo 3, que falava das águas da salvação. Quando o povo estava no deserto, acabou a água, mas então Deus fez água fluir da rocha, e eles iam celebrando o Deus que fez a água fluir da rocha. Pegavam aquele pote de ouro e o sacerdote, enquanto o povo cantava, e despejava sobre o altar. Faziam isso 7 dias, mas no 7º dia, o último dia da festa, o sacerdote, ele quando chegava no altar, antes de derramar a água, ele dava 7 voltas no altar,
E eles então, depois das 7 voltas, declaravam, Salmo 118, versículo 25 e 26, Oxaná, Hosana, 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 nos tem misericórdia de nós, nos salva, Senhor, Hosana, Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor. E então jogavam as águas. Nesse momento da festa, quando o sacerdote está com um pote de ouro sendo virado sobre o altar, que Jesus para e diz: ei, 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 quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está dizendo: eu sou o Messias, eu posso dar essa água, sim, fazer a água fluir de dentro de vocês. Eu posso derramar o meu espírito no coração de vocês e o saciar plenamente. Quantos já receberam essa água maravilhosa? Aleluia! Mas tinha mais uma cerimônia linda nessa festa. Quando acabava os 7 dias, o 8º dia era um convite para um tempo de solitude com Deus. As pessoas voltavam para o templo para ficar mais um tempo com o Senhor e exaltá-lo. E é interessante porque no pátio das mulheres, no pátio exterior, ali existiam 4 candelabros grandes que ficavam acesos durante toda a festa. Sabe o que eles representavam? A coluna de fogo que dirigiu o povo no deserto. Lembra quando chegava a noite? Vinha uma coluna que os aquecia. Deserto é frio à noite, e os dirigia, uma coluna de fogo. No último dia, eles apagavam os candelabros. Quando apagaram o candelabro, os 4, Jesus chega do lado do candelabro e diz: eu sou a luz do mundo. A coluna de fogo apagou, mas eu posso fazer a luz de Deus brilhar no coração de cada um de vocês. Sabe o que eu vim dizer hoje aqui? Sabe por que eu creio que as trevas vão sair em retirada da sua vida? Porque Jesus é luz. Hoje uma coluna de fogo vai ser colocada do seu lado. Ela vai mostrar caminhos, ela vai cuidar de você. A luz de Jesus vai chegar no coração de muitos hoje. Quantos creem assim? Aleluia! Quantos querem experimentar a luz de Deus nas suas vidas? Que coisa tremenda! Mas pastor, como eu recebo essa luz? Hoje pela manhã eu falei que essa história está entrelaçada entre 2 outras. A história da mulher adulta, começo, João capítulo 8. E a história do cego de nascença, João capítulo 9. Hoje de manhã estudamos que a luz de Deus, ela manda as trevas embora das nossas vidas quando Jesus ilumina o tribunal do nosso coração. Mas agora, você não ouviu, escuta lá, vai lá na internet e escuta a mensagem. Mas agora eu quero falar a segunda forma, como a luz de Jesus chega e manda as trevas da nossa vida embora. Quantos querem aprender isso? Quem quer que as trevas saiam em retirada? Quando deixamos Jesus tratar a nossa cegueira espiritual. Sabe, quando Jesus sai dali, ele faz um milagre. Ele cura um cego de nascença. Mas esse para mim é com certeza um milagre didático. Jesus não apenas cura, mas ele ensina através do milagre que realizou. E o que Jesus vai ensinar para nós? Sabe, uma das maneiras de mandarmos a escuridão embora é recebermos o tratamento de Jesus para a nossa cegueira espiritual. E que tratamento é esse? Eu acho muito interessante porque Jesus aborda o homem e começa a conversar com ele. E quando Jesus se propõe a curá-lo, ele faz algo estranho demais. A Bíblia diz que ele pega um pouco de lama, cospe no chão, mistura e passa no olho do indivíduo. Tem uns milagres de Jesus meio diferentes. Mas quantos querem ser curados da cegueira espiritual? A primeira coisa
que temos que fazer é deixar Jesus pôr areia nos nossos olhos. Quem já brincou na praia? Sabe, às vezes eu brincava com as crianças. Aí você vai fazer o castelo de areia, tá misturando ali. Aí quando você vê, você põe a mão no olho, não incomoda. Quem já pôs areia no olho, não te incomodou? A primeira maneira de Jesus tratar a nossa cegueira espiritual é como se ele colocasse areia no olho. Ele incomoda a gente. Como assim, pastor? Sim. Muitas vezes não tratamos a cegueira porque nem sabemos que ela existe. Mas quando a areia chega, um incômodo toma conta do nosso coração. É um incômodo gerado pelo Espírito que nos faz querer a justiça de Deus, que nos constrange por causa dos nossos pecados. Eu lembro de uma experiência que eu vi. Quem é casado aqui? Às vezes a gente faz umas coisas erradas e a mulher não fala pra gente. Acontece com você ou só na minha casa? A gente pisa na bola e elas não falam nada. E eu tinha feito uma coisa errada com a minha esposa e eu confesso que eu não sabia. Ela estava chateada, magoada, mas não tinha me dito nada. No meu momento de oração, enquanto estava lendo a palavra, estudando, eu comecei a sentir areia nos meus olhos. Algo começou a me incomodar. Foi como se Deus pegasse a cena do que havia acontecido e lançasse luz. Falei, Deus. No mesmo momento eu saí, eu estava no escritório e eu fui procurar a minha esposa. E quando eu encontrei, ela estava na sala de casa. Ela disse assim, eu falei para ela, meu amor, aconteceu isso assim, assim, assado. Nesse dia eu fiz errado, Deus me constrangeu e eu vim pedir perdão para você. Sabe o que ela me disse? Ela falou assim, eu tinha ficado chateada com você. Mas eu estava aqui orando agora, porque eu disse assim, eu não vou falar nada para ele, Deus. Incomoda, mostra. Que oração poderosa. Deus colocou a areia nos meus olhos. Quem quer se tornar um marido melhor, uma esposa melhor? Deus vai tratar a sua cegueira. Às vezes a gente é cego, não vê nada. Pega a mão assim e fala, Deus, enche de areia, se preciso for. Mas eu quero acertar. Sabe, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Existem coisas que você está fazendo errado, que você não é capaz de perceber. Mas hoje, Jesus te encontrou no caminho. E Ele vai mandar as trevas embora. Mas primeiro, Ele vai colocar areia nos seus olhos. Quantos querem o incômodo do Espírito? Quantos querem a direção de Deus? Quantos querem essa graça? Mas sabe, Jesus não faz apenas isso. Ele não põe apenas areia nos olhos. Ele faz algo mais poderoso. Aquele homem está incomodado. Jesus fala para ele, você vai agora ao tanque de Siloé e vai se lavar. É muito interessante que o nome Siloé significa enviado. De alguma maneira aquele tanque apontava para a realidade de que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o médico que pode curar a enfermidade dos nossos olhos. Mas também o que curou aquele homem não foram as águas do poço, mas a obediência à palavra. Quando ele vai ao poço, é como se ele pegasse a palavra de Jesus e colocasse nos seus olhos a palavra de Jesus e lavasse os seus olhos. E à medida que ele aplica a palavra de Jesus nos seus olhos, ele consegue ver. Quantos querem ser curados da cegueira espiritual? Deixa eu te explicar como isso funciona. Você tem Bíblia? Quem tem Bíblia aqui? Alguns. Pode ser, o celular não vai dar muito certo. Eu vou te explicar agora como é que você é curado da cegueira espiritual. Quantos querem mandar as trevas embora? Quantos querem mandar as trevas embora? Deixa eu te explicar.
melhor. Tá com a Bíblia aberta aí. Aí, faz assim, ó. A palavra de Deus revelada, a palavra é como uma água limpa, que lava, que libera, que cura a nossa visão. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia, eu não sei se você faz devocional, crente que não faz devocional é crente meia boca. Estou falando a verdade, porque quando a gente caminha um pouquinho com Deus, a gente aprende que sem Ele a gente não pode fazer nada. A gente não vence o pecado. Você precisa da porção diária de Deus na tua vida. Quem come todo dia aqui? Jesus é o pão da vida, tem que te alimentar todo dia. Amém? Quantas vezes eu estou fazendo a minha devocional, estou lendo porções da Bíblia, e aí os meus olhos vão sendo abertos. Eu vou jogando essa água limpa. Esses dias foi tão legal, eu estava lendo o texto que falava dos dons do Espírito. Eu estava lendo, e aí de repente comecei a jogar essa água nos meus olhos. E Deus falou assim: tem tantas ferramentas que eu queria dar para você e para a igreja, mas vocês não querem receber, vocês não pedem, vocês não usam. Ei, eu creio, se você jogar água limpa, Deus vai derramar, amém? Eu creio, Deus vai nos dar ferramentas espirituais para fazer a obra dele nesse tempo. Os dons do Espírito vão se manifestar na igreja de diferentes formas, porque Deus quer fazer algo novo em nosso meio. Quantos creem nisso? A palavra aplicada nos olhos. Foi tão legal esses dias, aconteceu confusão na minha casa. Acontece confusão na tua também? Na minha acontece. Os dois filhos brigaram. E sabe que é complicado, a gente tem que ser juiz, né? Aí um falava uma coisa, outro outra. Não, eu fiz assim, eu fiz assado. Eu falei, puxa, senta aí os dois. Falei, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quem está falando a verdade, quem fez errado. Só Deus sabe. Eu vou dar oportunidade para vocês ouvirem Deus falar. Cada um vai para o seu quarto, vão orar. E depois eu quero que vocês contem a história de novo. Senão depois eu vou orar por vocês e Deus vai mostrar para mim o que aconteceu. Eles, tá bom, pai. E aí foram lá. E foram orar. Terminou o momento, vieram os dois. Nina, o que aconteceu? Não aconteceu nada, pai. A Nina é uma graça. Eu não fiz nada de errado, não aconteceu nada. Tá bom? Benício, o que Deus falou com você? Aí o Benício abriu a Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Toda a palavra é apta para ensinar, corrigir. Ele foi lendo, foi esse o versículo que Deus me deu, pai. E o que aconteceu, filho? Ele já começou a chorar. Fui eu que fiz errado, não foi a Nina. Filho, que benção. Agora a gente vai pegar a palavra limpa, essa água limpa e jogar nos seus olhos. Você fez errado? Fiz. Pede perdão para sua irmã. Pede perdão para Deus. E sabe, nós tivemos um momento tão gostoso na sala. O Benício com a Bíblia aberta, orando. Porque a palavra limpa, essa água limpa, fez o meu filho ver os seus pecados. E ele se tornou um irmão melhor, um filho melhor. Quantos querem ser curados da cegueira espiritual? A Bíblia, essa água limpa. Mas tem algo a mais que acontece. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele não trata apenas a cegueira daquele homem. Na verdade, a cegueira física daquele homem, Jesus vai dizer que era para mostrar a cegueira dos outros. E se a gente olhar para esse texto, nós vamos encontrar diferentes tipos de manifestação dessa doença, que tira a nossa possibilidade de ver as coisas de Deus. Primeiro, nós vamos encontrar a cegueira dos discípulos. Quando eles encontram o cego de nascença, eles vão perguntar: quem pecou? Quem pecou? Foi ele, os pais dele? Quem pecou? E aí Jesus, de novo com a sua palavra, vai tratar a cegueira deles. Não.
Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse revelada. Sabe, muitas vezes a cegueira que nos alcança tem a ver com entendimentos errados da palavra de Deus, ensinamentos que chegaram até nós abraçamos, passamos para frente, mas que não representa a verdade da palavra de Deus. Hoje eu creio que pessoas serão libertas, porque vão se aproximar de Jesus, vão ler a Bíblia, e Deus vai revelar esses ensinamentos errados que vão ficar pelo caminho. Outro tipo de cegueira era a cegueira dos fariseus. Essa tinha a ver com o orgulho do conhecimento. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe, aqueles homens estavam completamente cegos. Um cego de nascença tinha sido curado diante dos olhos deles, mas eles queriam investigar. E se você ler o capítulo todo, eles vão investigar, falam: não, será que era o cego de nascença mesmo? Vamos falar com os pais dele. Aí eles vão lá, falam com os pais: é teu filho? É meu filho. Nasceu cego. Quem curou ele? Pergunta para ele, ele já tem idade. Eles voltam, falam de novo com o camarada: tem certeza que foi Jesus? E eles ficam tentando achar alguma coisa para desmentir o óbvio. Um cego de nascença havia sido curado pelas mãos de Jesus. Sabe o que eu acredito? Tem muitas pessoas aqui que de diferentes formas Deus já sinalizou a sua glória, já se revelou, mas elas estão querendo, por causa do orgulho, talvez de uma tradição de fé, de uma história, abafar os sinais de Deus, e a cegueira não vai embora. Na verdade, a Bíblia diz que o próprio inimigo cegou o entendimento dessas pessoas, para elas não conhecerem Jesus. Hoje nós vamos clamar, e eu creio, vendas dos olhos vão cair por terra neste lugar. Mas Jesus também tratou a cegueira não apenas física daquele homem, mas a sua cegueira espiritual. Como? A primeira vez que perguntam sobre Jesus para ele, ele chama ele de o homem Jesus. A segunda vez que perguntam: quem te curou? Eu acho que era um profeta. Na terceira vez, a Bíblia diz que Jesus se apresenta para ele. E quando ele o reconhece agora, primeira vez ele só tinha ouvido a sua voz, agora ele o vê. Quem és tu? O Filho do Homem. Ele o adora. Sabe, o que eu aprendo é que existem cegueiras que são tratadas de forma gradativa. Deus vai se revelando, se revelando, se revelando. Hoje pessoas vão adorar a Jesus nesse lugar. Quando reconhecemos, nos tornamos luz para os outros. Durante muito tempo, talvez você tenha sido um cego, guiando outros cegos. Mas quando a luz de Jesus brilha para nós, apresentamos a sua glória para o mundo. Quando aqueles homens estavam inquirindo inquirindo o cego de nascença, nós temos certeza que esse homem é um pecador. Eu gosto da resposta daquele homem. Se era pecador ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Ninguém pode abafar os sinais de Deus na sua vida. Quando a luz de Jesus brilha dentro de nós, nós somos transformados. Aqueles que andavam tateando os caminhos, agora enxergam. Tem um novo procedimento. Carregam marcas visíveis no seu corpo, na sua história, da transformação que só Jesus pode realizar. Eu creio, a luz vai chegar para você
mas você vai se transformar luz para este mundo. As pessoas vão olhar para o seu testemunho e vão ver a glória do Filho de Deus. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas eu fui transformado por Ele. Estava chegando no culto e fui procurar o Hanuf. Hanuf fazia parte de um ministério chamado Giame. E eu lembro quando eu era jovem aqui, eles vieram com um grupo de meninos que haviam passado pelo sistema penitenciário e vieram contar as suas histórias de transformação. Um dos testemunhos que eu ouvi foi a respeito de um camarada chamado Já Morreu. Era o apelido dele. Um dos rapazes que estava falando do poder de Deus para transformar vidas. Diz que ele havia conhecido o Já Morreu num presídio, quando pagaram pena junto. O Já Morreu era um cara que a esperança havia acabado para ele. Ele havia feito tanta coisa errada, se meteu em tanta confusão, e no meio das bagunças da vida, ele acabou contraindo o vírus de HIV. E aquele homem era um morto-vivo. Seu corpo já estava se deteriorando completamente, por isso o apelido, Já Morreu. Passam-se os anos, eles se reencontram agora no Carandiru. Aquele homem encontra o Já Morreu, mas ele não lembrava, estava diferente. Ei, eu conheço você de algum lugar. Eu não sei de onde, eu lembro de você. Aquele homem disse: é lógico que você não vai lembrar de mim, não vai saber quem eu sou. Lembra do Já Morreu? Sou eu. O que aconteceu contigo? Eu encontrei Jesus. Ele transformou a minha vida. Eu fui curado do HIV. É por isso que eu estou forte agora. E você não me reconhece. Eu era cego, mas agora eu vejo. Todos os dias eu escuto histórias. Pais que eram trastes se transformaram em pais amorosos. Mulheres que não conseguiam saciar a sua sede de atenção, mas que agora são pessoas diferentes. Se amam, se gostam, olham no espelho, e tem alegria. Todos os dias escuto histórias de jovens que andaram por caminhos diversos, mas encontraram a luz de Cristo. Eram cegos, mas hoje proclamam a luz de Cristo no mundo. Jesus transforma vidas. Ele transformou a minha história. Eu era cego, mas um dia a luz dele brilhou para mim. Numa reunião de oração na madrugada, os meus olhos foram abertos. Eu vi Jesus. Eu nunca mais fui o mesmo. Hoje eu queria orar. As trevas vão sair em retirada da sua vida, se você deixar Jesus tratar os teus olhos, tratar a sua cegueira espiritual. Quantos querem receber esse tratamento de Deus? Quantos querem jogar água limpa da palavra nos olhos? Quantos querem ser incomodados pelo Espírito? Aonde você está? Se você quer fazer isso, levante agora, se apresente. Eu quero orar por você, para que a luz chegue, a luz de Deus, que ela te mostre o que está errado, que ela te incomode, que ela te mostre a verdade de Deus, mas que ela te transforme num sinal da graça maravilhosa, do poder de Jesus para transformar. Quantos desejam isso? Amém? Fica de pé se você quer clamar, porque Jesus ilumine os teus caminhos. Põe a mão assim nos olhos. Quero que você peça. Ore agora, clame ao Senhor. Deus, eu quero enxergar. Deus, eu quero ver. Clame agora. Eu creio que Tu és a luz do mundo. Eu quero enxergar as coisas da Tua maneira, do Teu jeito. Se precisar passar nos meus olhos, se precisar passar água limpa, eu quero ver, eu quero arrumar, eu quero consertar, eu quero melhorar.
Me livra de toda cegueira espiritual. Se ela tem a ver com a ignorância da palavra, se ela tem a ver com o meu orgulho, se ela tem a ver com a minha falta de fé. Hoje, Pai, eu quero que a luz de Jesus brilhe no meu coração. Clame agora, clame agora, clame agora. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti e pedir que o Senhor Jesus possa revelar a sua luz, que os olhos deles sejam tratados, que a cegueira espiritual vá embora, que o remédio de Jesus chegue sobre as suas vidas. Faz isso, Pai, nos abençoa. Essa é a nossa oração para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Preste atenção aqui, rapidinho. Quantos creem que as trevas podem sair em retirada agora? Existem pessoas aqui que estão passando por tempos de trevas. Eu não sei se são trevas espirituais. Talvez se sinta atormentado, opresso, não consegue dormir à noite, se sente angustiado. Talvez você engoliu aquela nuvem escura que eu falei e o terror se instalou dentro de você, na sua alma. Talvez você está tateando o caminho porque não sabe o que fazer amanhã, que decisão tomar no dia seguinte. Mas hoje a luz de Deus vai brilhar para você. Como, pastor? Basta clamar. A Bíblia diz que se cremos que Ele é a luz do mundo, se cremos no sacrifício dEle, se pedirmos para Ele iluminar o nosso coração, o Espírito Santo é derramado e os nossos olhos serão abertos. A Bíblia diz que Ele é luz e nele não há trevas alguma. Se você clamar, Ele vai entrar na sua vida e a escuridão vai sair em retirada. Trevas sairão de dentro de você, trevas sairão do seu caminho, trevas sairão da sua casa. Hoje a luz vai brilhar para vocês, jovens. Vocês vão levar a palavra de Deus mundo afora. Eu não sei que time que vocês vieram. Araucária, a glória de Jesus vai brilhar através da vida de vocês. Eu creio nisso. Deus nos trouxe aqui para um tempo novo. Se hoje você quer pedir, Jesus, entra na minha vida e manda as trevas embora, eu quero que o Senhor se torne luz para mim, luz no meu caminho. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje aqui? Aonde você está, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você, bem alto, levante a sua mão. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero a luz de Jesus na minha vida. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero a luz dele na minha vida. Eu quero mandar as trevas embora. Nós, enquanto igreja, vamos orar por você. E eu creio, as trevas vão sair em retirada agora, em nome de Jesus. Se você levantou a sua mão, vem aqui para frente agora, peça licença. Nós todos queremos orar por você. Deus vai mandar as trevas palpáveis embora. Sai do teu lugar, vem aqui. Vem a família toda, desce da galeria, vem lá de trás. Pode vir com a família, vem com os amigos. Eu só quero fazer uma oração, mas eu creio, ela vai mudar a sua história, a sua vida. A luz de Jesus vai chegar. A luz de Jesus vai chegar. A luz de Jesus vai chegar para você. Aleluia, aleluia. Venha, 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 venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Vem agora, em nome de Jesus. Vem agora, em nome de Jesus. Tem mais gente, Jesus está chamando. Venham, 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 venham. Venham, venham, venham. Desçam lá da galeria, lá de trás, lá do fundo. Não saia daqui sem a luz de Jesus na sua vida. As trevas vão sair em retirada. Não saia daqui sem esta bênção. Venha, venha, venha. Deus está chamando mais pessoas. Vem aqui desse lado. Se Deus falou contigo, desce. Desce lá da galeria. Nada vai te prender. Hoje a luz de Jesus vai chegar para você. Venha. Tem mais gente. Deus está chamando. Deus está chamando. Deus está chamando agora. Venha, desça. Clame. Ele vai acender luz. Sabe o que eu creio? Você vai voltar para casa acompanhado. Uma coluna de fogo vai estar do teu lado. Jesus vai brilhar. Jesus vai brilhar. Jesus vai brilhar. Talvez você esteja dizendo, pastor, a minha história não tem como, não tem jeito. Ele transforma.
Eu era cego e agora eu vejo. Vai acontecer com você também. Vem agora em nome de Jesus. Se entregue a Ele, clame por Ele. Ele é Deus de graça e poder. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos orar agora. Eu vou fazer uma oração, quero que vocês repitam comigo. É uma oração simples. Vamos pedir para a luz de Jesus, a luz de Deus brilhar no nosso coração. Amém? Feche seus olhos agora e clame assim: Senhor Jesus, eu quero a tua luz. Senhor Jesus, eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero que as trevas saiam em retirada da minha vida. Eu quero, Pai. Hoje eu confesso que sou pecador. Eu quero pedir que o Senhor trate a minha cegueira. Eu quero ver. Eu quero te ver. Eu quero ver os seus propósitos. Eu quero entender a sua mensagem. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Ilumina o meu caminho, em nome de Jesus. Agora toda a igreja vai estender as mãos para cá. Toda a igreja estenda as mãos para cá. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós, a igreja do Senhor aqui nesta casa, queremos declarar que as trevas saiam em retirada da vida dos nossos amigos. Se isso representa pecados, escravidão, trevas que estão instauradas na alma, na mente, agora, em nome de Jesus, que essas trevas saiam em retirada. Pai, se a opressão se instalou, se o medo descontrolado, se essas trevas são espirituais, nós repreendemos o inimigo agora. Pai, se ele cegou o entendimento dos meus irmãos, que agora o toque curador de Jesus possa trazer luz e restauração para os teus filhos. Que eles saiam daqui e a coluna de fogo os acompanhe. A luz de Deus brilhe no seu interior. Que eles não sejam mais os mesmos, mas que eles possam dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. Jesus transformou toda a minha história. Faz isso, Deus, para o louvor da tua glória. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero que vocês dêem uma olhadinha para trás. Olha a família na fé que vocês receberam agora. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Olha, não saia sem receber uma oração. Você vai receber aí também um convite toda terça, todo sábado. Nós temos um café aqui. Você deu o primeiro passo, mas a gente quer te explicar como continuar essa caminhada com Jesus. Venha, participe. Eu creio, Deus vai começar algo novo na tua história, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para esses irmãos queridos. Nós vamos cantar o último refrão dessa música e vamos encerrar o nosso culto. Adore, exalte ao Senhor. Brilhar na tua casa. Aleluia. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Pai, obrigado por esse tempo de celebração, de festa. Obrigado porque a luz de Jesus pode brilhar nas nossas vidas. Que a tua luz chegue e que as trevas saiam em retirada. Que os meus irmãos voltem para casa e que essa coluna de fogo os acompanhe. Que eles possam andar na luz, não se desviar dos seus caminhos, mas ter a convicção do
que é certo e errado. Qual o próximo passo a seguir? Conduz, guia, abençoa. Que essa palavra que ouvimos hoje gere frutos em nossa vida, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, uma semana linda, abençoada para você. A luz de Jesus possa brilhar na sua casa.